Gabriel Jesus não fica no Arsenal e mesmo com dificuldade, Palmeiras pode preparar a operação. Naves pode ser vendido em breve e o valor já está estipulado, entenda detalhes. Absurdo. STJD pode acolher denúncia alegando provocação de Paulinho no amasso do Verdão contra o Flamengo. Conmebol multa Abel Ferreira, mas dessa vez eles têm razão. E mais reações da imprensa com a liderança do Palmeiras. Fala família Palmeiras 90+. É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Tem muita coisa interessante e você já sabe. Vai rolar mural de comentário, sim senhor. E se você quiser ter certeza que seu comentário vai ser lido, clica aqui no botão virar membro por R$ 4,50 aqui no YouTube, né? Você me ajuda a continuar com esse trabalho de uma maneira independente. Nós não vamos recorrer a bet nem nada do tipo, vamos continuar fazendo o nosso trabalho da melhor maneira que a gente puder, com as ferramentas que a gente tem. E meu povo maravilhoso, tá? Começa a preparação para enfrentar nessa quinta-feira, dia 28, o Júnior Barranquilla, na partida que pode garantir a classificação do Palmeiras na Libertadores, tá? O jogo vai ser no dia 28, às 7 horas da noite, no Allianz Parque, válido pela Conmebol Libertadores. E os jogadores do Palmeiras retornaram hoje, os atletas titulares, e aqueles que jogaram mais de 20 minutos fizeram um trabalho de recovery, né, recuperação física e psicológica no núcleo de neurociência, né, e performance do Verdão. Ao passo que o restante do elenco fez uma atividade diferente hoje, tá? Inicialmente eles foram a campo para um trabalho de 6 contra 6, em dimensão reduzida, e o foco foi enfrentamento, ou seja, ataque contra defesa. Jogadores com a bola indo para cima dos adversários, justamente para forçar aquela qualidade, por exemplo, que o Alan demonstra em todos os jogos, para que isso passe a aparecer mais no enfrentamento 1 contra 1. Depois do finalzinho do treino, houve aquele treinamento de finalização, o Palmeiras teve muitas oportunidades contra o Flamengo, nós já vamos falar disso, e obviamente acabou marcando os gols. Treinamento de finalização foi foco, tá, nessa última semana. Bom, Ramon Sosa está em recondicionamento físico, fase final de recuperação. Piquerez já está treinando com a seleção uruguaia, mas está sendo acompanhado de perto pela fisiologia da seleção uruguaia e o Palmeiras está monitorando de longe. E o Vitor Roque também ainda está num recondicionamento, mas ainda em fase inicial, tá? Vitor Roque somente após a Copa do Mundo, Sosa e Piquerez já retornam antes da Copa. Pode anotar o que eu tô falando. Meu povo maravilhoso, outra informação importante, tá? Hoje, o PVC falou que o STJD, ou melhor, que a corregedoria do STJD pode acabar denunciando o Paulinho, porque após a partida, ali após o gol que ele fez, ele saiu ali fazendo um cala-boca ali, né, pra torcida do Flamengo e depois fez um outro gesto meio polêmico, tá? Segundo a corregedoria e segundo o PVC, né, que apurou a informação, foi um gesto inadequado. E pode acabar pintando o gancho, ou pelo menos julgamento, para o Paulinho. E aí, a pergunta que eu faço para vocês é a seguinte: quanto tempo vocês achavam que ia demorar mesmo para que esse tipo de situação acontecesse após essa vitória, né? Pois é, a situação é a seguinte, gente. Nós não nos esquecemos da partida contra o Remo e do gol que o Bruno Fux fez, válido, segundo a própria CBF, e que foi anulado. Anulado. Era para essa vantagem de 7 pontos do líder Palmeiras para o vice-líder Flamengo ser de 10, tá? Eles não deixariam barato. Não estou falando nada, tá? Ninguém aqui tem prova de absolutamente nada, então supostamente o Paulinho será investigado. Vamos deixar o tempo falar por nós, mas eu espero do fundo do meu coração que o futebol seja o único assunto que a gente vai falar nesse canal. E que a gente não precise ficar pontuando esse tipo de questão, porque não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. Já sobre o Abel Ferreira, o caso é um pouquinho mais embaixo. A Conmebol decidiu multar o treinador Abel Ferreira na faixa de R$70 mil, dessa vez de maneira correta, tá? A gente não pode ser clubista aqui, vocês sabem. O canal é pautado pela verdade, pela informação e pela análise, né? O Abel Ferreira mostrou o dedo do meio para o Flaco Lopes numa partida da Libertadores. Sim, ele será multado. Justo. Temos que ser sinceros e honestos. Justo. Porque se isso virar moda também, tá todo mundo fazendo e isso é o errado, né?
Povo maravilhoso, vamos lá de mercado da bola, tenho coisas para atualizar. Infelizmente hoje não saiu absolutamente nada a respeito do Danilo. Aliás, até um caso meio bizarro, né? Na imprensa hoje o André Hernan, no programa Fala Fonte da ESPN, deu uma comida de rabo ali, né? Desculpa falar desse jeito, mas deu uma chamada de atenção num telespectador ali que mandou uma mensagem perguntando do Danilo. Ele falou, cara, Danilo só depois da Copa, a gente não sabe e tal. Meio que xingou o cara, assim, sabe? Foi bem deselegante, não gostei, tá? E o André não é um cara, assim, incrível, né? Um baita profissional, mas hoje parece que ele perdeu um pouco a linha. Bom, é aquilo, né? Ser humano, nem todo dia a gente tá bem, faz parte do jogo. De qualquer forma, sobre o Danilo, sem novidades. Agora, sobre o Gabriel Jesus, vamos conversar. O negócio é o seguinte, tá? Hoje saiu uma matéria muito importante, dizendo que o Gabriel Jesus não vai ficar no Arsenal. E há 2 dias atrás saiu uma matéria muito interessante, dizendo que o Gabriel Jesus pensa todos os dias no Palmeiras. Ó, útil, agradável. E se a gente unir? Vamos unir o útil ao agradável? Eu sei, é difícil. O Milan tá na jogada, mas na boa, o Milan é o 7º colocado da Liga Italiana. O campeonato acabou já, né? 7º colocado. Então assim, cara, entre ir pro 7º colocado da Liga Italiana ou de repente ir pro Palmeiras, o clube do teu coração, onde você foi formado e onde você pode sim ganhar status de jogador de seleção brasileira, por que não, né? O Palmeiras estuda uma operação para que isso aconteça, tá? Ao que tudo indica, algo em torno de 120 milhões, 115 milhões de reais, o Arsenal topa para vender o Gabriel Jesus, e isso faz até sentido, né? Porque senão ele sai de graça daqui a um tempo. Bom, a informação que a gente percebeu hoje na internet é que Gabriel Jesus não ficará no Arsenal, ponto. Resta saber para qual clube o jogador vai trocar ali, né? Para qual clube ele vai chegar. Eu tenho muito bem desenhado, tá? O Gabriel Jesus encaixaria nesse time do Palmeiras como uma luva. Para quem acompanha a Premier League sabe, quando o moleque entrava em campo, ele tava deitando e rolando. Eu sei, difícil, uma briga ali com o atacante... Poxa, esqueci o nome agora do centroavante do Arsenal, craque de bola. Deixa aqui nos comentários pra mim depois, esqueci o nome do cara. Enfim, ele entrava ali pra brigar com uma posição que, assim, não dava, né? Não tem condição. Entretanto, quando entrava bem, marcando gols, velocidade, bastante transição, troca de movimentação. Bom jogador, encaixaria como uma luva no Verdão. E o Palmeiras vai fazer algum movimento, vamos ver efetivamente qual será. Sobre o Naves, a situação é a seguinte, galera. O Palmeiras estuda a venda do jogador por 5 milhões de euros. Eu acho que isso é dinheiro de pinga, com todo respeito. Não vale a pena o Palmeiras vender o Naves por 20... Vamos jogar aí 30 milhões de reais? Não faz sentido. O jogador estava muito bem na Liga Portuguesa e é óbvio, por esse valor vão pintar diversas propostas. Essa matéria eu vi no Bola VIP, eu sei, talvez não seja a realidade, a gente sempre está acompanhando o Bola VIP também, porque tem muita matéria lá que faz sentido. Eu acho que se for para vender por 5 milhões de euros, deixa o cara no elenco, pô. Dá minutos a ele, deixa ele jogar bola, vamos ver o que acontece. Eu acho que faz mais sentido segurar o jogador e negociar, de repente, o Benedetti, né? Até porque a gente tem o Koné ali correndo por fora, enfim, a situação toda envolvendo o Nino. Não acho que faz sentido pro Palmeiras investir toda essa grana no Nino, é muito dinheiro. Mas tudo bem, se for para colocar o jogador em campo, se for para trazer o jogador e deixá-lo em campo, quem vai sentar no banco? Murilo tá bem, Gustavo Gomes não sai desse time nem a pau. Deixa nos comentários a sua opinião. Povo maravilhoso, sobre o Pedro Lima. Então, Palmeiras, naquele sistema de mais-valia que a gente vem falando há muito tempo no canal, vai receber a pequena bagatela de 7 milhões de reais para fazer nada. Pois é, já fez o trabalho, formou o jogador, né? E agora o Pedro Lima estava no AVS de Portugal e vai ser comprado em definitivo pelo Sporting de Portugal, numa negociação que gira em torno de 20 milhões de reais, 25 milhões de reais, né? E dessa grana o Palmeiras leva 7. Primeiro por ser clube formador e depois por ter um percentual no passe do atleta. Legal, né? A gente tá sempre falando aqui de como é importante essa rotatividade e principalmente esses movimentos bem feitos para poder negociar jogador. O Palmeiras está fazendo um movimento mais uma vez, por mais uma cria da academia e mantendo a sua política de mais-valia. A base do Palmeiras é a mina de ouro e pode ter certeza do que eu tô te falando. A gente ainda vai ver muita grana entrando nos cofres do Palmeiras e eu espero que a diretoria consiga gastar esse dinheiro de maneira correta, trazendo bons jogadores e fortalecendo o elenco como um todo.
Meu povo maravilhoso, antes da gente ir pro mural de comentários, ó, informação importante, tá? A imprensa, de maneira geral, está falando do Palmeiras contra o Flamengo e eu não posso de maneira nenhuma deixar de tecer alguns comentários. Começando pelo senhor Renato Maurício Prado, né, que assim, tá sendo caricato até, né? Primeiro ele fala que o árbitro errou, né, na expulsão ali do Carrascal. Depois ele fala que o Palmeiras não joga nada. Depois ele critica o Leonardo Jardim. Aí o próprio Leonardo Jardim, treineiro do Flamengo, vai na imprensa e fala que o Palmeiras, que o juiz só apitou para um lado. E aí você vê o pilhado falando que não foi nada. E depois os caras contrastam ele ali com a imagem do Murilo tomando literalmente um chute, né, do Carrascal. Cara, tá muito engraçado. E aí o próprio pilhado volta atrás e fala, não, desculpem, eu errei, foi falta mesmo, tal, não sei o quê. Eles estão perdidos e descontrolados, porque ninguém esperava. A grande realidade é essa. Se eu te desse R$1 milhão, e você é palmeirense, hein? Falasse assim pra você, aposta tudo isso aí que o Palmeiras vai ganhar. A gente é contra a aposta aqui, você sabe, mas dificilmente alguém apostaria de fato, né? Porque realmente o Palmeiras ele não estava vindo num momento muito brilhante, mas é dessa forma que o Palmeiras constrói resultado. É com uma semana tempestuosa, né, com uma tempestade forte ali, pressão, raios, trovões, e aí o Palmeiras tira o melhor que tem de dentro de cada jogador e bota em campo, e foi isso que aconteceu. Então, um recado para a imprensa flamenguista aí, continuem se esforçando, mas na bola, no futebol, esqueçam essas frescuras de ficar reclamando da arbitragem numa situação que é nitidamente, é óbvio, o Palmeiras realmente, o Carrascal mereceu ser expulso. Uma coisa é reclamar, por exemplo, no caso do Bruno Fux, que o gol foi legal, os caras erraram. Outra coisa é reclamar numa situação dessa, onde nitidamente o Palmeiras não foi beneficiado, o Palmeiras teve justiça no jogo. Acho que esse é o grande ponto. E a Libertadores deveria ter sido assim. Povo maravilhoso, bora pro nosso mural de comentários, que hoje tem bastante gente pra ler aqui, hein? Começando aqui pro @umcraquequalquer4696. Fala Palmeiras 90+, beleza? Adoro os seus vídeos. Você e o Carta na Rede são os dois únicos canais que eu assisto pra me informar sobre o Palmeiras. Antes desse jogo do Palmeiras contra o Flamengo, eu já tava convencido que meu time ia tomar um pau. Falamos disso, né? Era 98% de chance do Flamengo ganhar, 1% de empate e 1% do Palmeiras. Eu nunca fiquei tão feliz em quebrar a cara. O Abel calou a boca de todo mundo ontem, mais que nunca. E eu aprendi que o Palmeiras é pra quem acredita. Fato, tá? Eu acredito que o Palmeiras do Abel tem potencial e muito pra papar todos os títulos desse ano, querendo ou não, o Abel é um bom treinador. Não vou passar pano pra derrota contra o Cerro e nem pros empates contra o Remo, Santos, Corinthians e Cruzeiro. Mas também não vou deixar de elogiar o bom elenco que o Abel montou ontem. Esperamos que o Abel tenha aprendido, que o time tenha aprendido e que façam um bom jogo contra o Júnior Barranquilla. Um forte abraço, sucesso. Irmão, um abraço pra você. Obrigado por fazer um comentário tão elucidativo, né? Com bastante informação. É real, eu concordo com o que você falou. A parte de acreditar na vitória, eu sempre acredito, tá? Eu sempre acredito. É por isso que eu falo que muitas vezes eu me frustro com o Palmeiras. Porque eu tô sempre acreditando. Mas é aquele negócio também, cara. A gente acaba entrando numa espiral de energia negativa às vezes, né? E não pode, não vai ganhar sempre. Agora, esse jogo contra o Remo, por exemplo, o Palmeiras foi muito prejudicado, tá? É isso, meu irmão. Um abraço pra você. Diogo Matias, que é membro do canal, um abraço pra você, Diogão. Tamo junto e obrigado por confiar no nosso trabalho, tá? Boa noite, Henrique. Que domingo, hein? Tinha tempo que eu não tinha um domingo tão bom. Tomara que continue por muito tempo. Um forte abraço e avante palestra. Ah, pede pro Gomes tirar o ataque do Flamengo do bolso, senão ele não vai conseguir viajar pra Copa. Verdade, né? E o Alan tem que tirar do bolso o Léo Pereira e o Alexandro também, que eu não sei como que eles estão nessa Copa do Mundo, Diogão. Um abraço pra você, meu parceiro. @José Queiroga. Boa noite, Henrique. Eu vejo todos os seus vídeos. Você é top. Muito obrigado pelo carinho, meu irmão. Obrigado mesmo, tá? Lembrando que os comentários aqui, eles são selecionados pela nossa equipe, tá? Então, quando a gente vê um elogio assim, poxa, eu até peço pro pessoal, deixa aqui disponível pra gente ler. Obrigado pelo carinho, meu amigo. @Ronaldo Brito, membro do canal, novo membro, hein? Um abraço pra você, Ronaldão. Obrigado por estar com a gente, meu irmão. Eu cheguei até o minuto 21, eu fiz uma brincadeira no último vídeo e falei, cara, quem chegar até aqui avisa, ó, eu cheguei até aqui. Pra mim é importante ter esse tipo de informação, principalmente porque a gente consegue entender
o número de pessoas que querem estar aqui com a gente até o minuto 20, o minuto 17, o final do vídeo, né? Mais pra frente é muito bom. Então eu vou te pedir um favor agora, tá? Se você tá comigo até agora, comenta pra mim assim, ó, eu adoro o canal Palmeiras 90+, eu gosto do canal Palmeiras 90+, deixa uma mensagem positiva pra gente aí, porque além de você me ajudar a fazer com que o algoritmo do YouTube mande pra mais pessoas, você ainda vai me ajudar deixando um comentário positivo pra gente ler no dia seguinte. Obrigado pelo carinho, meu parceiro, tamo junto! Vamos lá, @paulo1533 também é membro novo no canal, um abraço pra você, meu irmão, obrigado, tá? Eu cheguei até o minuto 21:42, tamo junto! Avante palestra, Henrique, eu só assisto você sobre as notícias do Palmeiras porque sei que vocês sempre passam notícias certas. Parabéns pelo trabalho. Agora é o Palmeiras ganhar da Chape e terminar o Brasileiro isolado, já pensou? Palmeiras traz o Gabriel Jesus e aí fecha o Palmeiras por completo, né? O Danilo, o Paulo, o Danilo também, cara. Pra mim o Danilo é o 10, tá? É o top 10 do Palmeiras, é esse cara aí. Melhor meio campo brasileiro, na minha opinião. Melhor que o Bruno Guimarães, melhor que o Casemiro, na minha opinião, né? E com respeito aos demais jogadores. Meu irmão, obrigado, tá? Primeiro, obrigado por todo o seu carinho, obrigado por tudo que você tá fazendo por nós, se tornando membro aí, tá? A gente sempre fala, não é obrigatório, mas quem puder ajuda bastante a gente, né? Obrigado de coração. Sobre a situação da Chapecoense, cara, é aquilo, agora não pode vacilar. Fez o mais difícil. Mete 1-0 no Júnior Barranquilla, fecha a casinha, o time dos caras não é forte. Fecha 1-0 na Chape, fecha a casinha, tá bom, acaba. Fura a bola depois, entendeu? Só pro jogo acabar logo e o Palmeiras terminar isoladamente na liderança. Beleza? Vamos lá que tem mais gente pra ler aqui, ó. @Abinaldo, o Abinaldo é parceiro, hein? Tamo junto. Vou tentar ser pontual. Sai Hendrick, Estevão, Veiga e o Flaco desde lá sempre fazendo jogos e gols importantes e salvadores pro Palmeiras. Concordo plenamente. Flaco Lopes é papo de ídolo, tá? Eu não gosto dessa palavra ídolo, né? Eu acho que é papo de lenda. Acho que esse é o termo correto. Lenda no Palmeiras no futuro. Pode anotar o que eu tô falando. Alan jogou muita bola, Marlon também, Murilo e Gustavo Gomes seguros na zaga como sempre. O goleiro Carlos Miguel defendeu bons chutes a gol, mas joga muito adiantado. Todo jogo, uma hora pode dar ruim. Paulinho entrou na partida, fez um gol, mandou um cala-boca pra torcida e criou um tumulto. Foi legal? Foi, mas já estava 2-0 quando ele fez isso. E se o Flaco for vendido e o Alan, será que poderemos ter confiança no Paulinho e no Vitor Roque? Eu tenho minhas dúvidas. Eu acho que Flaco e Alan não podem ser vendidos, tá? Eu mudei a minha opinião. Eu acho que o Flaco Lopes e o Alan não devem ser vendidos. O Palmeiras vai cometer um erro se fizer isso. Obrigado pelo carinho, Abinaldo. Tamo junto, tá? @MotorEd. Um abraço pra você, meu irmão. Membro novo no canal também. Obrigado, tá? O número de membros tá crescendo demais, cara. Há uma lavada vitória em cima desse time soberbo. Posso assinar embaixo teu comentário? Você me permite, irmão? Tá assinado. Concordo com você. E obrigado pelo membro, viu? Obrigado pelo membro. Tá, dessa vez acho que eu vacilei. Obrigado por se tornar membro do canal, meu parceiro. @apenas um rapaz comum também tá com a gente há muito tempo. Obrigado, irmão. De verdade, tá? Que noite gostosa foi ontem. Graças a Deus deu tudo certo. Ser torcedor palmeirense é uma euforia. Uma hora perdendo pra um time ruim na Liberta e na mesma semana massacrando o Flamengo em casa. Vamos seguir nas orações pela vinda do Danilo, se após a Copa ele vier, e o Palmeiras conseguir manter Flaco e Alan, só Deus sabe onde esse time vai parar. Com a volta do Vitor Roque e Piquerez, se o Abel não for cabeça dura e usar os talentos nas posições corretas, é projeto para ser campeão não só da Libertadores, mas talvez um Mundial. O que eu vou torcer pro Arsenal ganhar do PSG não tá escrito, meu amigo, estamos torcendo juntos, tá? Muito obrigado pelo carinho de sempre, eu concordo com tudo que você falou, cara, não tiro uma letra do que você falou aí. Gente, quero agradecer, tá? Do fundo do meu coração, o canal não para de crescer, eu devo tudo isso à torcida palmeirense, a Deus, a nossa família que tá sempre aqui junto com a gente, a nossa equipe, né? Tem sido uma jornada muito bacana, cada vez mais difícil, mas muito bacana, tá? Eu falo que tá mais difícil porque é aquilo, né? A gente sempre tem os nossos problemas também na vida, as coisas não são fáceis pra ninguém e a gente sabe disso, mas o que manda nessa vida é a resiliência. Você sabe o que é isso? Resiliência é a capacidade de se tornar ou de se manter, né, estável, firme, forte, independente de qualquer circunstância que aconteça na vida. Na minha família a gente passou por uns maus bocados há mais ou menos um ano. Nada com relação à grana, nada com relação a essa situação, é com relação à vida mesmo, não foi fácil, tá? E agora a gente está se reerguendo cada vez mais. Então, trazer em pauta, né, cada vez mais o nosso canal tem feito muito bem para mim, e para todos os que me cercam. Então, mais uma vez,
Muito obrigado pelo carinho de sempre, eu sou grato eternamente, um forte abraço, avante palestra e fui!